Olá, bem-vindos a mais um podcast do Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos. Estamos aqui hoje com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena. E hoje vamos entrevistar o ex-deputado, ex-ministro da Casa Civil, senador e atual presidente do Partido Progressistas, Ciro Nogueira. Senador, muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Um prazer, uma honra estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Eu queria começar já perguntando sobre a reforma tributária. Esse é um assunto que vem dominando as pautas aí recentemente. E a dúvida que todo mundo tem é: dá tempo de aprovar esse ano? Com certeza. Acho que o teste definitivo era no Senado. A Câmara tem uma vontade. Lá existe uma liderança muito forte do presidente Arthur Lira. E eu acredito que a gente até os próximos 20 dias termine a votação. Porque o texto que é aprovado pelas duas casas, ninguém discute, só vai se discutir o que foi acrescentado no Senado Federal. São as emendas de exclusão, eu acho que é esse o nome. O que aconteceu, que era o que a gente temia, que no Senado se ampliaria os setores que poderiam ser beneficiados com essas exclusões. Aí a Câmara vai avaliar se deve manter ou não, porque se a Câmara modificar isso, aprova-se o que for comum das duas casas, e vai ficar essa questão do ping-pong aí até ter uma definição. Agora, senador, as pessoas eu nunca ouvi uma resposta muito conclusiva sobre a seguinte pergunta: haverá aumento de impostos? Porque as pessoas dizem, olha, isso será definido em lei complementar, etc. e tal. Mas a emenda, no mínimo, abre caminho para aumentar impostos, né? É uma batalha. Esse foi o meu grande temor ao votar essa reforma. Eu sempre defendi, até fui muito criticado por votar a favor da reforma, né? Porque a oposição e até o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que tem uma liderança sobre mim hoje em dia, se posicionou contra. Mas eu passei 30 anos da minha vida, cheguei em 94, sempre defendendo essa reforma. Eu considero essa reforma muito longe de estar uma reforma perfeita. Mas eu considero uma reforma, daria uma nota 6 a ela. Só que nós temos um sistema hoje que é 0. E lá no Santa Maria Gorete, no Piauí, eu aprendi que 6 é melhor do que 0. É uma tentativa. Uma coisa que é unanimidade, ela simplifica muito, vai diminuir muito o custo de arrecadar no nosso país. O próprio empresário, aquela situação de ter de manhã um fiscal da prefeitura, à tarde um fiscal da Receita, outro à tarde um fiscal do Estado, vai diminuir muito aqueles grandes corpos técnicos dentro das empresas, e o próprio contribuinte, né, que tem muita dificuldade de fazer valer os seus direitos, até fazer as suas declarações. Mas nós vamos mudar para outro patamar. Isso aí é o grande ganho dessa reforma. Mas eu tenho esse temor. Nós temos um governo que tem um viés completamente de tentar arrecadar mais e assaltar o bolso do contribuinte. Só pensa em despesa. Você não tem uma medida nesse atual governo. Você pode checar aí, vocês são jornalistas que acompanham o dia a dia, não tem uma medida de corte de despesa, de diminuição de gastos, né? Só pense, eu tenho esse temor. Mas como muito dessa reforma não vai afetar o atual governo, eu espero que o próximo governo, que é o que vai ser mais afetado, a gente possa ter pessoas com outra visão, comandando o nosso país. Senador, primeiro eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade de estar conosco no dia do seu aniversário e também pelo carinho que o senhor sempre recebe a imprensa e a equipe do Diário do Poder no Congresso Nacional. Nós já ouvimos o senhor dizer aqui em off que o Senado vai sim enfrentar essa PEC que põe um freio às decisões monocráticas. Como é que o senhor vem acompanhando esse cenário? O off, deixa eu dizer off. Não, a tendência hoje é de ser aprovado. Existe uma vontade muito grande do presidente Rodrigo Pacheco de aprovar essa matéria. Ele é um grande conhecedor desse tema. Divergências há, mas eu sinto que existe uma maioria confortável para aprová-la ainda no dia de hoje. Senador, essa questão, Tiago, você quer falar sobre? Não, por favor. Eu queria aproveitar o tema só para insistir nisso, assim. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, na entrevista que nos concedeu na TV, na Band News TV, ele pediu autocontenção do Supremo Tribunal Federal para evitar que o
o Congresso pudesse tomar alguma medida em razão dos excessos dos ministros do Supremo, né? Decisões monocráticas, anulando leis federais e outras decisões que causaram espanto ao país. Essa votação no Senado significa que o Congresso meio que está perdendo a paciência ou já não aguenta mais esperar que o Senado tenha a iniciativa da autocontenção? Senado não, o Supremo. Eu acho que existe hoje um desconforto, não vou negar, a gente vê no país inteiro, acho que um excesso de protagonismo do Supremo, né? Se eu lhe perguntar a escalação da seleção brasileira que vai jogar hoje à noite, você que é um apaixonado pelo futebol vai ter dificuldade, como eu, de escalar a seleção. Agora, se eu te perguntar os 11 membros do Supremo, qualquer brasileiro aqui hoje, né? Mas isso tem um lado bom, às vezes, né? Aquele ministro que quer aparecer, que quer ter mais protagonismo, mas também afeta a vida deles. Os ministros hoje, poucos podem andar nos aviões, podem ir para um restaurante. Então tem esses dois lados. Eu defendo que haja um respeito, e eu tenho um respeito muito grande à justiça do nosso país, ao Poder Supremo, que é o Supremo Tribunal Federal, com todas as contestações. É um poder que garante a cumprimento da nossa Constituição. Mas nós temos que separar os deveres, as atribuições, que ficaram bem claras na própria Constituição, que o Supremo tem que defender. Então, o poder de legislar é do nosso Congresso. E, às vezes, o poder até de não legislar. Porque, às vezes, se fala, vocês não votaram determinada matéria, e por isso o Supremo tem que... Não. Omissão legislativa. O aborto já está regulado, a droga já está regulado. Porque isso eles vão ter que votar, nós temos que votar novamente. Isso eu acho um erro de interpretação do próprio Supremo. É um direito do Congresso Nacional não votar determinada matéria se não tem maioria para isso, né? Você vai ver a votação do aborto, a votação ou se não da considera questão das maduro, drogas. né, o tema. Então, não está maduro, ou então ela já foi votado isso no passado. Então, eu acho que isso tem que deixar bem claro, mas eu confio muito na maturidade dos próprios membros do Supremo, do Congresso Nacional e do Executivo, que é quem depois vai implementar essas políticas que são votadas pelo Congresso e às vezes julgadas pelo Supremo. Agora, eu acho interessante o senador citar justamente essas pautas, legalização das drogas, aborto, porque a gente sente que há também um incômodo, principalmente pela oposição, de ver o Supremo avançar sobre essas pautas, sendo que há uma população que é contrária a elas. A gente vê, inclusive, pessoas se organizando em frente ao Supremo para poder protestar contra essa questão da liberação do aborto. Também é um pouco disso, de assumir uma posição com relação ao eleitorado por parte do Senado? Olha, eu fiz uma pesquisa lá no meu Piauí, na capital, sobre esses temas, até para saber o que as pessoas... Eu acho, às vezes, Brasília vive numa ilha, até certo ponto. Porque as pessoas não entendem lá no Piauí, vou ser franco, você discutir aborto, quando nós estamos com quase 1 milhão de pessoas na fila para se fazer uma cirurgia eletiva no nosso país. As pessoas estão morrendo. Eu vi casos das pessoas, quando eu ligo, está pronta essa cirurgia? Não, já morreu, era meu pai. Então, às vezes se discute aqui legalização de drogas. Gente, nós estamos com o nosso país praticamente sitiado por facções criminosas, né? E nós estamos discutindo essas situações aqui, que às vezes as pessoas que estão lá em Teresina, lá em Capitão Gervásio, poxa, essas pessoas não têm mais coisas mais importantes para discutir. Nós não queremos isso, né? A população não quer isso. Eu fiz lá a legalização de drogas, 90% da população de Teresina não quer. Lógico que é diferente, é de São Paulo. Não, basicamente, vai ver o que vai fazer lá em Maceió do nosso Cláudio, vai ser a mesma coisa. Aborto, 83% não querem isso. Então, poxa, eu às vezes fico constrangido. Eu estava lendo outro dia, Cláudio, o Piauí tem 320 mil pessoas que não tem banheiro em casa. Aí nós estamos discutindo aqui banheiro unissex para as crianças. Olha que loucura. Então, às vezes eu fico até constrangido com essas discussões que se discutem aqui em Brasília. E principalmente porque essas discussões não têm menor sintonia. Se ela pergunta, não, é um anseio da sociedade quanto a isso, a grande maioria da população quer isso. Eu acho que isso são discussões fora do contexto do que a população quer e almeja das pessoas que conduzem os nossos destinos aqui em Brasília. Essa é a percepção que se tem ali no cafezinho do Senado,
é mais ou menos Eu acho. um consenso, assim. Começou a se discutir drogas, por quê? Basicamente porque a presidente do Supremo, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, a então presidente Rosa Weber, o aborto, né? Queria discutir essa situação. Aí ela tem as pautas, pautou o aborto, que não vai ser votado. Porque se for votado, o Congresso vai mudar esse entendimento. O Congresso só não tem direito de mudar as cláusulas pétreas, né? Que só através de uma constituinte que possa ser mudado. Mas tudo isso nós vamos, que sinalização maior nós vamos dar? Se começou a se discutir questão de droga, nós vamos aprovar uma PEC para proibir isso no nosso país, né? Como é que você vai legalizar droga no nosso país? E aí, essas pessoas vão comprar de quem? Você não compra droga na padaria ou na farmácia, vai comprar de traficante. Vai formalizar o mercado. O Supremo mantém a proibição do tráfico, mas o consumo libera o produto. Você vai comprar de quem? Aí vai comprar vai legalizar o traficante. Então, são essas coisas que são um pouco... E para que esse tipo de discussão nesse atual momento do nosso país? Olha, Cláudio, nosso país está muito próximo de virar que aconteceu no México e na Colômbia. As facções criminosas tomaram conta desse país. Você viu aquela loucura que aconteceu no Rio de Janeiro, aquele assassinato bárbaro daqueles médicos? Mas não é nem isso, eu não estou nem falando do ato, mas o que aconteceu depois. O próprio comando se reúne e online dentro dos presídios, aí condena os caras, executa, e as forças policiais. Isso é questão de 3 dias. Né? Questão então, de 3 dias. Isso aí eu só vi mesmo. O Tribunal do Tráfico. Tribunal do Tráfico. Julgou e só vê na Netflix isso aí, Exato. Puxa. Pensa que é ficção, né? É ficção, nós estamos vivendo isso. Na minha cidade lá, pequena cidade, eu vou lá em Barra Grande, que é uma das praias mais lindas do mundo, tá lá, Comando Vermelho. Teresina, as pessoas não saem mais na periferia, e eu tenho certeza que é de todas as grandes cidades, dominado por essas facções criminosas. Agora, senador, a impressão que dá é de leniência do Estado brasileiro, né? Em todos os níveis de poder. Não apenas em municípios, estados e governo federal, mas também no poder legislativo, no executivo e no judiciário, em relação às drogas, eu quero dizer. E cada um tem tido o seu papel, né? O legislativo aprovou uma série de leis muito condescendentes, né, com o usuário de droga, condescendente inclusive com traficantes, bandidos da maneira geral. E a gente assiste agora recentemente o governo federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, protagonizando um escândalo impensável, né, recebendo para reuniões a chamada Dama do Tráfico. Assim, ninguém foi demitido, ninguém foi punido, não aconteceu absolutamente nada. É como se fosse... Eles preferiram promover uma campanha de difamação e de intimidação para jornalista do que propriamente tomar providências. Como é que o senhor vê isso tudo? Como o senhor acha que o governo deveria ter agido ou reagido a esse escândalo? Bom, primeiro, essa questão foi um erro. Não estou dizendo que o ministro Flávio Dino ou o presidente da República tinham conhecimento daquela situação, mas se pagou uma passagem com dinheiro do contribuinte para uma pessoa do tráfico. Alguém tinha que pagar por isso. O ministro daquele lado não tinha nem dúvida, que acho que direitos humanos, né? Tinha que ter, na mesma hora, ter sido demitido, né, exemplarmente, porque nós não podemos ter essa conivência com o crime no nosso país. Eu tenho um perfil, Cláudio, de centro-direita, né, de combate radical. Acho que o nosso país tem uma legislação que é voltada muito a proteger o criminoso, não o inocente. Aquela história de você não pode produzir provas contra si, aquilo, na minha interpretação, eu que fiz direito, era para proteger as provas testemunhais, para aquela pessoa não ser torturada, ou não ser forçada a se condenar. Mas provas materiais, meu Deus, não tem porquê a pessoa não fornecer se ela for inocente. A pessoa que não quer fornecer é porque é culpada. Então tem essa proteção absurda que tem na nossa legislação a quem comete crimes no nosso país. Eu fui o autor
da lei, que hoje, puxa, está indo até uma série maravilhosa, vou começar a assistir hoje na Netflix, que trata da lei do DNA. Eu, por mim, qualquer brasileiro, ao nascer, tinha que fornecer o seu DNA. Se ele cometeu um crime, era fácil ali, porque isso não facilita a sua vida de quem é culpado, de quem é inocente, não. Muitos inocentes no nosso país foram condenados no lugar de pessoas culpadas, né? Eu tive diversos casos que com esses mecanismos, com essa modernidade do poder do DNA, né? com a tecnologia, facilitam a quem é realmente culpado cumprir as suas penas. Então, hoje tem essa complacência. A esquerda tem uma certa complacência com o crime que é inacreditável no nosso país. Infelizmente a gente Infelizmente faz é isso que acontece, né? no Brasil, essa dubiedade, né? De tentar proteger essas pessoas que cometem crime no Brasil, isso é um erro. E nós estamos num momento muito problemático da situação de facções criminosas no Brasil. Hoje nós vamos apresentar um projeto, acho que até o próximo mês, nós estamos estudando até com participação do ministro Supremo, uma opinião em alguns setores, para tentar ir em cima das organizações criminosas no que diz respeito aos seus braços financeiros. Nós temos que ir para isso aí. Hoje me disseram que o setor de combustível de São Paulo, 30% já é controlado pelo PCC. Olha que loucura. Empresas de ônibus. Então nós temos que ir atrás desses braços financeiros. E também tornar as penas mais severas para quem, né, comete crimes. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi um caso lá em São Paulo de um mesmo assaltante ser preso 36 vezes no ano, né? E aí tem a audiência de custódia olha, até pela primeira vez ele poderia ser solto, mas assim, no dia na reincidência ele tem que ficar preso. Claro. Então a pessoa que assalta 36 vezes e é preso, né? 36 preso 35 vezes? Não existe isso. Não existe. Nós temos que mudar. Eu estou estudando também essa situação das audiências de custódia para a gente modificar essa legislação. Aí não, tem que proteger. Você acha que uma pessoa que assalta 36 vezes é inocente? Certa vez eu participei de uma conversa com presidentes de associações de delegados de Polícia Federal, Polícia Estadual e tal, um almoço, e eles me mencionou e todos os demais concordaram, e eles, o percentual que eles dão é de pelo menos 75% de casos na audiência de custódia em que os bandidos saem livres. E sai sorrindo. Sai sorrindo. Sai debochando da polícia. Debochando da polícia. Poxa, que incentivo esses policiais têm ao prender uma pessoa 35 vezes, né, pelo mesmo crime num ano? Isso é inacreditável. Então nós temos que modificar a legislação. Está na hora de da legislação brasileira proteger os inocentes, não os culpados. E é o que acontece hoje no nosso país. Eu acho interessante o senhor falar sobre essa brecha na legislação, porque a gente entrevista policiais que descrevem que para prender no Brasil hoje um ladrão, um estuprador, administrativamente para o policial é tranquilo, mas se ele prende um traficante, existe um rigor administrativo e o risco de penas que chega a ser algo assim desproporcional e estranho. O senhor também tem acompanhado essa situação? Não tenha dúvida, porque nós estamos muito próximos daqui a pouco, gente, se não modificar, porque a situação está se agravando, ela não está diminuindo. O governo federal não colocou, eu sempre disse que a pandemia do governo Lula vai ser a violência. Ela está se agravando, está se tornando mais crítica. Não vejo uma determinação mesmo de enfrentamento do governo federal nesse tema, como nós tínhamos no governo passado. E daqui a pouco a população vai pedir governo de exceção, governo tirar de direitos, que é o pior dos mundos. Que eu sou contra, eu acho que os direitos individuais têm que ser garantidos, mas isso aconteceu em outros países. As pessoas clamaram daqui a pouco por perda de direitos, porque as pessoas estão sendo mortas dentro das suas casas, estão perdendo seus filhos. Os seus filhos, quantas e quantas vezes eu estava caminhando ali em Teresina, em campanha, a família me puxa para dentro da casa porque o filho está trancado dentro de casa,
para não ser morto por traficantes. Então, isso aí é uma coisa hoje muito presente na vida, no dia a dia, de uma parcela muito significativa da população. E, senador, então, aproveitando que a gente está falando de condenados que deveriam ter ficado presos, como o senhor avalia o governo até agora, esses primeiros 11 meses aí de governo? Olha, infelizmente está acontecendo tudo aquilo que eu previ no mandato passado, porque o presidente Lula, que fez os 2 primeiros governos, lógico que muito beneficiado pela questão das commodities, naquele tempo daquele crescimento mundial, período de bonança, fez um governo muito voltado para combate à fome, miséria, e aquilo teve um efeito muito forte, principalmente no meu Nordeste. O Lula que veio de agora é um Lula completamente ultrapassado, um Lula que veio para um sentimento de rancor muito grande. Um homem, eu dei uma entrevista semana passada, eu disse: o Lula perdeu a oportunidade de unificar o nosso país, que nós saímos de uma eleição a mais disputada, a mais forte, as famílias se dividiram, muita paixão, os amigos, os grupos de WhatsApp se desfizeram por conta das brigas, e eu pensei que o Lula vinha como o Mandela veio na África do Sul, né, que ficou um tempo preso também, mas veio com aquele sentimento de unificar o seu país. O Lula só veio olhando para trás. O Lula passa o dia inteiro. Muito rancor. Né? Muito rancor. Porque eu digo, Cláudio, o que mais dói no Lula hoje é que ele não é o homem mais amado do país. Porque o Lula, você acompanhou, mesmo quando ele perdeu as eleições para o Fernando Henrique, ele era o homem mais amado do Brasil. As pessoas naquela época achavam que o Fernando Henrique era melhor para governar o Brasil. E tinham razão. Mas o Lula sempre foi o homem mais amado. O Lula não sai mais na rua, o Lula não vai mais no meio da multidão, só visita o Nordeste, ou então vê índio lá em Roraima, ele não vai mais em São Paulo. São locais controlados. Controle que não existia. E aquilo dói no Lula. Eu sei que dói. Eu conheço o presidente Lula, já convivi com ele. Mas assim, o que é que mudou? E aí, o Lula hoje é um homem isolado no Palácio. O Lula não perdeu o elan de governar. É um Lula que não tinha o poder do primeiro governo, né, dos 2 primeiros governos. Hoje tem um Congresso muito mais forte, hoje tem o Ministério Público mais atuante, as agências reguladoras que comandam grande parte do setor de produção no nosso país. Ele não tem mais o apelo popular de mobilizar a população. Então é um Lula, eu acho que é um Lula triste, um Lula ultrapassado, e que o meu sentimento agora é como se o governo estivesse já no final do governo, e um governo que está com pouco tempo, né? Uma aprovação caindo como nunca, né? Você vê todas as pesquisas, um declínio absurdo da sua aprovação, e é um Lula que veio prometendo que as pessoas iam comer picanha, tomar cerveja, que deu os seus empregos de volta, iam voar nos aviões, e a população agora, se faz a pesquisa agora, o Lula melhorou a sua vida, a grande maioria diz que não. Agora, senador, a que o senhor atribui, além do que já foi dito aqui, né? O que o senhor atribui esse comportamento do Lula 3? Né? Porque eu já ouvi a avaliação de que, olha, no Lula 1 e Lula 2, ele contava com pessoas que, apesar dos pesares, apesar de tudo que acabariam representando para o país, eram pessoas que meio que mantinham ele na linha. Assim, tipo Zé Disseu, Palocci, Luiz Gushiken. E principalmente uma pessoa que era um brasiliense, o ministro da Justiça, o Sigmaringa. Não, Sigmaringa não, desculpa. Tomás Bastos. O Tomás Bastos. Acho que era uma figura. Ali era o ministro da Justiça, né? Era o Tomás Bastos. Mas Sigmaringa ajudava aqui nos bastidores, né? Hoje já não há nenhuma dessas figuras. Né? E assim, ele acabou virando presa fácil daquele radicalismo mais doentio, ou mais ignorante. Né? O caso inclusive da primeira-dama, que é uma mulher muito radical, que puxa ele para a esquerda. E também figuras como Celso Amorim, que virou um revolucionário aos 85 anos de idade. Enfim, o Lula hoje é um homem frustrado. Por quê? O Lula veio, logo a primeira meta dele, o que é? Prêmio Nobel da Paz. O foco dele era ser Prêmio Nobel da Paz. Aí foi lá para aquela reunião foi aquele desastre lá com o Zelensky. O Lula hoje optou, olha as opções que o Lula fez. Fez a opção na Europa pelo invasor. Quero entrar no mérito, mas invadiu,
quero entrar no mérito nem se tem razão. Se Contra tem... o consenso mundial. O consenso mundial, né? Aí voltou aqui para o Brasil. Ah, não vou aqui ser o homem do meio ambiente. Aí chegou aqui, o Petro desmoralizou ele dentro do Brasil, lá naquela reunião lá no Pará. Aí não, vou ser o grande líder da América Latina. Aí recebe aqui o Maduro com honra de chefe de Estado, que aí todos os grandes líderes, inclusive os de esquerda lá, como até o Boric, né? O Boric, deu aquela descompostura, o presidente da... Então perdeu a capacidade de liderar. Aí vai para uma situação, meu Deus, que foi a pior de todas, De Gaza. que é essa questão de Gaza. Você optar pelo Hamas é inacreditável, né? é inacreditável essas opções. E olha a vergonha que isso fez para a diplomacia do nosso país. Então é um desastre na condução da política externa que no primeiro mandato, no primeiro metade do governo do presidente Bolsonaro foi o grande problema que nós tivemos, né? Depois que o França chegou, não deu uma estabilizada, né? Então deu uma melhorada muito grande no governo do presidente Bolsonaro. E o Lula hoje é um homem que eu considero, pelo que eu considero o presidente Lula, um homem triste pelo seu insucesso, pela sua capacidade. Não tem mais a vontade de governar, porque é um homem que se reúne mais com o presidente da Argentina do que com, acho que 15 ministros, né? Só isso, mas o Lula, eu tenho certeza, se você chegar numa entrevista, Lula, diga o nome dos seus quase 40 ministros aí, ele não se lembra. Ele não se lembra. Tenho certeza que não. Ele não tem mais essa vontade. Tem ministro que chamou um ministro da Casa Civil, que eu tinha uma expectativa enorme. Poxa, foi um governador lá de um estado importante da Bahia. Mas é um homem que eu perguntei para uma das maiores lideranças do PT. Poxa, por que esse camarada não está dando certo? Porque o cara só conhece a Bahia. Não conhece nada do Brasil. Então é difícil isso hoje, um governo como esse funcionar. Um governo é difícil. E meu sentimento é que vai piorar. Aquela história, não vai achando que o fundo do poço não, que as pessoas, alguns cavam um poço. Meu sentimento é que vai piorar. E a gente observa, por exemplo, a gente fez até um levantamento recente sobre ministros que mais são recebidos pelo presidente Lula. O chefe da Casa Civil, que em qualquer governo é aquela pessoa que convive mais com o presidente, despacha mais vezes e tal. Pelo contrário, ele está em terceiro ou quarto lugar. Impressionante. Eu quando era ministro da Casa Civil, eu despachava com o presidente todos os dias. Não era todos os dias. Quando o presidente chegou, que eu fui chamado, eu estava fora do país, quando o presidente me convidou. Ciro, eu quero contar com você, me convidou pela Casa Civil. Ok, posso anunciar? Eu digo, presidente, deixa eu chegar aí no Brasil, eu queria saber o que ele pretendia. Eu não vou jamais falhar com o senhor numa missão que essa que o senhor me dá, mas eu queria entender o que é que o senhor pensa. Ele chegou para mim, Ciro, você tem carta branca no seu ministério, faça o que for melhor, e você é o único ministro aqui que entra, não precisa marcar a hora, entra a hora que você quiser. Eu despachava o presidente, logo pegava ele com a cabeça, logo no início da manhã, era o primeiro que despachava com ele. O presidente Bolsonaro não era um homem de despachos longos, você tem que ter bem direto, não é um homem de perder tempo. Meus despachos com ele, na grande maioria das vezes, demorava 10 minutos, e eu diretamente, e eu também sempre fui uma pessoa muito direta. Então, o ministro da Casa Civil é quem tem que tocar o governo. A atribuição mesmo é ele dá a missão e tem que ser cumprida pelo presidente, né? É que o presidente nos dá e tem que ser cumprida. E isso aí, esse dado eu não sabia, mas é por isso que as coisas estão indo tão mal. É impressionante, né? Eu queria até, caminhando ainda nesse assunto, que é a sua passagem pelo governo de Jair Bolsonaro. Acabou o governo. Quem defendia, apoiava o presidente no Congresso Nacional, por exemplo, muita gente, sem grandes dificuldades, migrou ou ficou louco para migrar para a base do novo governo, né? Mas não foi o seu caso. Assim, a sua lealdade ao ex-presidente e também a sua resistência a essa adesão à base de apoio ao governo Lula, isso chama muita atenção.
E eu queria saber do senhor exatamente, surpreendeu muita gente, né? Porque no passado o senhor já votou no Lula, enfim. E aí, de repente, de repente não, mas assim, ao final de um processo tão traumático para o país, para o senhor seria muito confortável, no mínimo, se omitir. Lavar as mãos. Mas não, lavar as mãos, né? Mas o senhor tem ali segurado a peteca, segurado a onda como presidente do Progressistas. Eu queria que o senhor explicasse isso. E que tipo de problema isso tem lhe causado? Cláudio, eu vou ser franco. Quando eu cheguei a Brasília, eu estou indo para 30 anos de mandato. Vou terminar com 32 anos de mandato. Fui 4 vezes deputado federal. Estou no segundo mandato como senador, graças ao povo do estado do Piauí. Sempre naquele tempo eu me preocupava muito com a próxima eleição. Você tem uma preocupação com a sua reeleição. Eu estou num momento da minha vida que se despertou, foi despertado por mim, pelo presidente Bolsonaro. De hoje nós temos um eleitorado, em grande maioria que eu considero no nosso país, com viés para a direita, um viés mais conservador, e isso foi despertado pelo presidente Bolsonaro. Nós não tínhamos direita no Brasil antes de Bolsonaro. E eu sempre fui uma pessoa de direita no nosso país, não no que diz respeito assim, muito a costume, no que diz respeito a armas, mas eu sou até muito mais à direita que o Bolsonaro no que diz respeito ao tamanho do Estado. Eu não sou um Milei, né? Acabar o Banco Central. Mas, por mim, o Estado tinha que ter uma presença mínima na vida do cidadão. O Estado era para regular, é lógico que nós temos uma população muito carente, muito pobre, que também não pode ser deixada. Nós temos que dar suporte às pessoas que precisam do nosso país, mas o Estado mínimo no nosso país, em diminuir o custo do cidadão, né? Você tem alguns setores, né, econômicos que não tem mais sentido estar tão asfixiado pelo peso da economia. E nós vemos agora um governo que vem num viés completamente diferente, né, de aumentar Estado, reestatizar. Poxa, uma das grandes conquistas que eu agradeço ao presidente Bolsonaro, foi ter se blindado das nossas estatais. Aí vem agora, né, entregar para pessoas incompetentes, para sindicalistas que não tinham capacidade. Essa presidente da Caixa Econômica, ela foi demitida por incompetência. Entregaram isso aí porque ela era uma sindicalista ela nunca foi gerente de uma agência de caixa. Como é que você coloca uma mulher que nunca foi gerente de um banco desse tamanho, de um banco, já que ela tem carreira lá na Caixa, porque era presidente de um sindicato, gente? Não pode dar certo. E já não está dando certo. Você está vendo aí o prejuízo que o Tesouro vai ter que arcar das nossas, que a gente tinha nos livrado com essa blindagem que o presidente Bolsonaro fez, colocando pessoas competentes, pessoas que corresponderam totalmente a você ter empresas que sejam rentáveis para a população. E agora nós estamos jogando tudo isso fora, né? Olha o aumento de cargos aqui para a companheirada, né? Eu volto a dizer o que eu disse já diversas vezes: o Lula que veio hoje não foi para ajudar as pessoas que mais precisam lá, ele esqueceu o povo pobre do Nordeste. O Lula que veio agora foi para trazer cargos para a companheirada, para trazer o seu partido de volta. Para flanar um pouco também, né? Porque ele tem se caracterizado por viagens internacionais sempre muito caras, né? Hotéis de luxo e etc. Grandes comitivas. A grande preocupação dele é trocar o avião, porque a cama é pequena. Isso é inacreditável. Eu vejo aquelas pessoas lá no interior do Piauí, né? Então não tem água. Nós temos uma população gigantesca do Piauí que não tem água nos dias de hoje. E aí o presidente preocupado com o tamanho da cama. 500 milhões de reais para começar com esse avião novo. Agora, senador, o senhor percebeu que chegou aqui cheio de informações de bastidores, e eu quero que o senhor traga aqui para essa mesa mais uma informação que eu acho que é importante a gente discernir. Semana passada a gente teve um post emblemático seu, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, com uma legenda nada generosa, nada tímida, em destaque, escrito "Voltaremos". Que ideia é essa? O que está implícito ali nessa publicação?
Olha, o ideal era que o presidente tivesse o direito de disputar a eleição. Nunca imaginei de nós termos um líder de dezenas de milhões de brasileiros ser cassado o seu direito político por conta de uma reunião com embaixadores. É inacreditável. Mas, infelizmente, não deva ser o que está acontecendo, né? Eu tenho um projeto lá para iniciar o presidente, mas acho difícil esse projeto passar. Mas o fato de tirar esse direito do presidente por uma causa como essa, vocês vão ver o que vai acontecer nas eleições. As eleições do próximo ano. Cláudio, anote, o PT não vai fazer um prefeito de capital no Brasil. E talvez de nenhuma grande cidade. Novamente, né? Eu acredito que foi Nem isso em 2020. no seu Nordeste. No nosso Nordeste. Não tem. Aí você diz, se você dá exagero, me cita uma cidade do Brasil que esteja alguém do PT na frente numa pesquisa. Não tem nenhuma. Poxa, o partido do presidente no Nordeste. Não tem uma grande cidade que esteja um candidato do PT na frente. Isso é emblemático. Você vai ver a derrota que vai ser. Eu não tenho dúvida que o maior eleitorado do Brasil é o anti-Bolsonaro e o anti-PT, o anti-Lula. Tá certo? O Bolsonaro perdeu essa eleição, perdeu por 1%, 1, poucos por cento. Não foi uma decisão da população por um projeto de poder. Ali foi uma decisão empate praticamente. A do Milei não, foi 12%, já é uma coisa bem significativa. Ali foi uma decisão em cima de um fracasso. Acachapante. Né? Mas ali eu acho que foi um fracasso. Né? Eu estava vendo uma campanha do Milei hoje, foi a Patrícia falando, que foi a postura, ela falou do fracasso lá. E entendo até hoje. Eu perdi uma aposta no primeiro turno lá na Argentina, que eu não acreditava como é que um ministro da economia de um país que está com 140% vai disputar a eleição e ainda vai para o segundo turno. Eu achei até um exagero do povo argentino. Inacreditável aquela coisa do... Lá o peronismo é um pouco petismo aqui, né? E tem o do Lula, né? O Lula é muito, muito forte, principalmente no Nordeste, né? Você imaginar que um presidente eleito ganhando só em região do Brasil. Olha que loucura. Agora, você acha que o Bolsonaro vai arregaçar as mangas, vai percorrer o país inteiro fazendo campanha? Vai, né? Eu nunca vi uma pessoa tão determinada. Bolsonaro é uma pessoa para ser estudada. A força, parece que quanto mais ele apanha, mais bate. Então, se não tiver nenhuma decisão, digamos assim, de justiça bolivariana, tirando ele, metendo ele na cadeia, ele vai ainda vai bater perna. Não vejo como prender um homem comum. Aí seria o caos para o país. Eu não vejo. Aí o Tarcísio se elege sem sair de casa, nem vai em campanha. Então, eu acho que o Bolsonaro vai ser o maior eleitor. Né? Eu convivi muito com o presidente Bolsonaro, vi o que ele sofreu, o que ele se emocionava lá dentro do palácio, né? Tudo que ele estava sofrendo. Eu tinha certeza que o presidente Bolsonaro não seria candidato à reeleição. A eleição não seria candidato agora em 26. Acho que o Bolsonaro ia ser candidato ao Senado, São Paulo, era o que eu imaginava. Ele não ia disputar a próxima eleição. Ia participar ativamente, ia ser o maior eleitor. Mas o candidato da sucessão presidencial é o Tarcísio? Eu não tenho dúvida, não. E a Michelle? Vai ser senadora por onde quiser. Onde qualquer lugar não. No Nordeste tem alguns estados, talvez eu não sei. Mas com 2 vagas, eu acho que até no Nordeste. Né? Mas aí a chapa vai ser Tarcísio e Ciro Nogueira. Seria o meu sonho, mas aí. Ouvi falar, não depende de mim, não. Você prometeu ontem. Não depende de mim, não. Mas eu acho que o Tarcísio. Acho que nós temos grandes candidatos. O Tarcísio, o Zema, o Ratinho, a Tereza. Né? São grandes nomes. Aí posso até estar esquecendo algum aqui, mas são grandes nomes. O Tarcísio está acima um pouco por estar fazendo um governo diferenciado em São Paulo. Tarcísio, eu tenho acompanhado as pesquisas, sou uma pessoa que acompanha muito pesquisa, tenho uma equipe só para analisar pesquisa. Ele, o interior de São Paulo, porque muita gente acha que nós perdemos a eleição passada no Nordeste. Nós não perdemos no Nordeste. O Nordeste já era precificado. Nós perdemos no Sudeste, que a diferença de 2018 caiu muito. Então, nós poderíamos ter ganho a eleição se não tivesse tido alguns fatos, erros até do próprio governo, mas também erros de pessoas fora do governo.
que acabaram influindo naquela eleição, principalmente no Sudeste. Em São Paulo, o presidente Lula levou a eleição, né? Na capital. São Paulo, capital. Né? Mas hoje o Tarcísio está mais forte que o Lula na capital. Olha que louco. No interior é um massacre. Então o Tarcísio pode vir do Sudeste com uma votação como foi a do Bolsonaro de 2018. Que retiraria a diferença no Nordeste. Tiraria, porque eu não vejo como ganhar no Nordeste hoje se o Lula for candidato. Se o Lula não for candidato, apesar das grandes cidades, você vê aumentando já bem a votação do presidente Bolsonaro na eleição passada, você vê nas grandes cidades aumentou muito. Né? O Lula foi muito forte nas pequenas cidades. Nas pequenas, teve cidade que ele teve 90% dos votos. E senador... Mas capital, Maceió, acho que ele chegou a perder, né? Perdeu em Maceió. Perdeu em Maceió. São Luís, que foi um estado muito bolsonarista, que o Maranhão já teve 40 e tantos %. Então, isso está aumentando. E quem seria, na visão do senhor, quem seria esse eventual candidato lulista, se não o próprio? Eu acho que é o Haddad, não vejo outro nome, não. O Haddad deve ser o candidato. Porque o Lula só vai ser candidato, na minha visão, se tiver um milagre econômico no país, que infelizmente eu acho que não vai acontecer, infelizmente, eu não estou torcendo contra isso, que o Lula não vai correr o risco que correu nessa eleição, porque se o Lula perde essa eleição, o Lula que ia ser lembrado nos livros de história, não era o Lula do sucesso dos 2 primeiros governos, esse é o Lula dessa derrota. Então ele não vai correr o risco de ter disputa como teve nessa eleição. Não. E o Tarcísio está cometendo um acerto que nenhum governador de São Paulo cometeu no passado. Porque você, Cláudio, vocês lembrar, Serra, Alckmin e Dória, no dia seguinte que eram eleitos governadores de São Paulo, já eram candidatos a presidente. Pré-candidato a presidente. Aí parecia que São Paulo era um trampolim. O eleitorado de São Paulo, não. O cara não foi eleito para... Está usando o nosso estado para ser trampolim. E São Paulo, pelo que eu conheço de São Paulo, não dá para ter trampolim, dá para ser exemplo. Tarcísio vai ser um grande governador, não está errando, está focado, diz que é candidato à reeleição, mas eu não tenho dúvida que em 2026 o povo do país inteiro vai conclamar e ele vai vir como uma pessoa que vem como uma esperança do povo brasileiro, aí São Paulo não vai virar as costas para essa decisão. Senador, e como é que o seu partido está se preparando para as eleições do ano que vem? A essa altura já está muitas articulações, há conversações mesmo com o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro, enfim, tem também problemas, né? Hoje saiu a condenação do governador de Roraima, né? A perda de mandato, enfim, tem problemas para administrar também, mas e como é que está a administração aquela coisa de ciscar para dentro, né? Com vistas à campanha do ano que vem? O partido está muito fortalecido. Nós temos uma bancada muito expressiva na Câmara, né? Temos uma liderança como Arthur Lira, que é um nome fortíssimo, é um grande líder da Câmara dos Deputados. Está se fortalecendo no Senado, nós temos 6 senadores, mas vamos aumentar a nossa bancada. Hoje mesmo eu converso com mais 2 senadores que querem vir para o nosso partido. Temos algumas conversas de federações, acredito que, não acho que talvez não aconteça para as eleições municipais, mas para as eleições de 2026 é muito provável que talvez uma super federação está sendo discutida aí, que é uma coisa que vai até sair dos padrões, a junção só de um partido, é mais de um partido. Seria um centrão ampliado. É um sonho que eu tenho, e não é fácil, mas não custa sonhar e é uma coisa execuível do meu ponto de vista. Quanto ao Rio de Janeiro, ali foi um convite de um deputado lá, eu tenho uma amizade, todos sabem disso, muito grande, ao Eduardo Paes. Ele era meu companheiro de faculdade, a gente estudava na PUC no Rio, e sempre foi. Mas lá o nosso grande líder é o deputado Luizinho. Ele ainda tem uma esperança dele pode disputar a prefeitura, ou o deputado Marcelo, é uma decisão que eles vão tomar. O Eduardo está em outro projeto lá, né? Ele já esteve praticamente filiado no nosso partido há uns cerca de 4 anos atrás. É um amigo, nós temos identificações, mas é um outro projeto lá no Rio de Janeiro. Essa situação lá de Roraima, eu tive lá semana passada, eu vi a pesquisa, o governador está com quase 90% de aprovação. Caçar um governador com quase 90% de aprovação, um governo fantástico. Tem uma coisa muito legal, eu quero ver o processo aqui. Você sabe que TRE
Tem forte influência Tem local. forte, o nosso Jucá tem muita influência lá, né? Muito Você sabe articulado, muito bem disso aí. Então vamos puxar aqui para o TSE, que é um lugar mais isento aqui, e a gente vai ver. Mas não é, por vontade do povo de Roraima, pode ter certeza que não é. Que eu vi a pesquisa, quase 90% de aprovação. E vai ser um choque para a população de Roraima se ele vier a sair. Senador, eu queria aproveitar que o senhor começou a falar do Congresso e citou também a senadora Tereza Cristina para a gente citar essa carta de valores que o partido elaborou. Teve a relatoria da senadora Tereza Cristina e aí, então, a partir de agora, os parlamentares do PP, segundo essa orientação, não devem mais votar, por exemplo, a favor do aborto, a favor do aumento de impostos. Como é que vai ficar isso de agora para frente? A gente vai ter ali um tipo de punição para quem votar contra essa orientação do partido? Olha, eu fiz questão dessa votação porque muitas vezes você sabe que o comando partidário tem muita força com os deputados, às vezes pode achar que foi a decisão do comando partidário. Mas quem fez, lógico, foi relatado pela Tereza, mas todas as propostas foram votadas de forma secreta pelos deputados e pela comissão. E foi uma votação que até me surpreendeu, porque foi unânime. Todos os deputados votaram. Então, se todos votaram de forma unânime, você não pode, na semana seguinte, ir contra isso, né? Eu acredito que não vai precisar nenhum tipo, eu acho que vai ser a maior surpresa da minha vida ter algum caso de alguém que não siga essa determinação. Eu acredito que não vai acontecer. Agora, se ocorrer, não tenha dúvida que vai ter que ter uma punição exemplar, porque eu dou o direito da pessoa votar. A pessoa vai lá, de forma secreta, vota, respalda. É unânime. Aí depois você vota de outra forma no plenário, não tem sentido, né? Eu acho que isso seria uma desmoralização para a vontade de todos eles que foram unânimes. Então, mas eu não tenho dúvida, o deputado progressista não vai votar aumento de imposto, não vai votar a favor de aborto, não vai votar a descriminalização de droga. Uma série, não só isso, são 11 itens, 11 compromissos que a gente chama de cláusulas pétreas do nosso partido, e elas serão cumpridas. Muito bem. E, senador, então o PP é de oposição? Olha, eu sempre respeito muito essas situações de direito. O presidente Arthur Lira tem algumas posições e ele transcende, não vou negar, o tamanho dele transcende ao progressista. Arthur, quando fala, não fala pelo progressista, fala pela Câmara, pelos partidos de centro, que ele tem uma liderança muito forte. Mas pelo progressista quem fala sou eu. Acabei de ser reeleito por mais 3 anos. E você vê que toda vez que eu falo, ninguém contesta. Então eu posso dizer, eu posso garantir, o progressista é um partido de oposição. Porque quem nos colocou na oposição não foram os deputados, não, foi o povo, né? Quando não nos deu a vitória nas eleições passadas. Então nós não temos motivo, nós não temos identificação. Nós não temos identificação. Quando eu fui apoiar o presidente Bolsonaro, e eu critiquei muito ele antes, né, eu chamei o Bolsonaro de fascista na campanha, porque eu conhecia o deputado Bolsonaro. Quando ele veio com aqueles ideais, com o que ele fez no seu governo, nós nos apaixonamos, mas aquilo nós tínhamos identificação. E nós fomos sócios do poder do presidente Bolsonaro. Tanto que hoje o Congresso Nacional, 2/3 tem identificação mais com o que defendia o Bolsonaro do que defende o Lula. E vocês vão ver, quanto mais chegarem perto das eleições, vocês vão ver o que vai acontecer no Senado daqui a pouco. Vai ser, olha, a partir do próximo ano vai ser muito difícil o senador votar determinadas matérias contra essas teses de centro e centro-direita. Porque a eleição mais fiscalizada que vai ter no Brasil vai ser a eleição do Senado, na próxima eleição. Né? É uma eleição que o Bolsonaro vai ter uma força muito grande. Ele já elegeu, acho que dos 27 que estavam na eleição, acho que, se não me engano, elegeu 17 com esse viés. A próxima, acho muito difícil, fora do Nordeste, uma pessoa se eleger sem um apoio e sem esse viés. Senador, depois de 32 anos de mandato do Senado, né, ao final deste mandato o senhor completará 32 anos, não dá aquela vontade louca de se candidatar ao governo do seu estado e com isso tornar
enfim, redirecionar, digamos assim, a sua trajetória para o campo mais estadual ou não? Ou o senhor ainda acha que... Olha, eu tenho algumas frustrações, por incrível que pareça. Eu gostaria de ter sido vereador, gostaria de ter sido deputado estadual para ter uma visão mais completa. Né? Eu já fui direto... Hoje o senhor é uma figura nacional, quer dizer, é mais previsível. Então, qual o grande problema vice, quando eu converso, muitas vezes, de voltar? Nas eleições passadas, às vezes muita gente me culpa lá no estado eu não ter sido candidato, porque aí eu acho que teria uma eleição bem encaminhada para o governo lá, as pesquisas me davam uma ampla vantagem. Mas como é que eu ia sair da Casa Civil na missão que eu estava? Né? Hoje eu tenho uma importância para o estado do Piauí muito grande. Se você pegar o volume de recursos que eu levei para o Piauí ao longo por conta dessa minha influência em Brasília, dá praticamente o que a bancada toda leva durante todo esse período. Então eu pude realizar muito, né? O Piauí perder alguém com essa influência nesse estágio que eu estou aqui em Brasília, não sei se o fato de voltar para o estado e governar, que eu tenho um sonho de ser governador do Piauí, e eu espero um dia ser, mas nesse atual momento não é fácil essa decisão, mas eu não descarto, já na próxima eleição, se a população do estado, que sempre me quis como senador, preferir que eu vá disputar o governo, eu irei com quem manda na minha... Mas a prioridade é vice. Não, é um sonho, mas não depende de mim, Cláudio. Não depende de mim. Eu só vou ser vice se eu for o melhor vice. Eu acho que eleição de presidente da República não dá para ser composição, acomodação. Eu só vou ser... é importante ter um vice do Nordeste. Eu acho que hoje no estado que eu estou, talvez seja a liderança da oposição no Nordeste de maior expressão nacional. Mas é uma decisão que quem vai tomar é o candidato, lógico, o candidato a presidente e os partidos, e principalmente o eleitor brasileiro, né? Eu só vou ser candidato a vice se for o melhor vice para ganhar a eleição. Senão eu estarei na campanha e eu vou ser o primeiro a dizer não, outra pessoa é melhor para ganhar a eleição. Eu acho que é o que é mais importante, nós devolvermos uma pessoa com esse perfil ao comando do Brasil. Senador, eu acho que é importante a gente situar também o nosso público no contexto do seu PDL, que faz frente a essa nova medida do Ministério do Trabalho contra farmácias, supermercados. O senhor já está se articulando aí para fazer prosperar esse projeto? Olha, mais uma daquelas medidas inacreditáveis no nosso país. Nosso país precisando gerar emprego, gerar renda. Aí você vem com uma medida dessa só para os empresários ficarem na mão de sindicatos, da corrupção de sindicatos, aquela loucura que são os sindicatos do nosso país. Chantagem, né? Chantagem. É o que tem de pior. O relato que eu recebi de empresários nessa última semana, todos apavorados. Senador, não podem ficar na mão desses sindicatos, é uma coisa horrorosa. E o que é que o país ganha com isso, gente? Com essa medida, o que é que levou um cidadão que sai de casa para comprar, que sai de casa para consumir, que quer sair de casa para trabalhar? O que de benefício teve isso? O próprio funcionário da loja, ele quer o emprego dele. O que é isso? É só porque tem uma pessoa que se botou um ministro incompetente, uma pessoa completamente ultrapassada, um ministro que vai para... pode acabar o Uber no Brasil que não vai fazer falta. Olha a cabeça dessa pessoa. Eu vou ser franco. O presidente Lula é um homem ultrapassado hoje em dia. Eu acho que ele é um homem que nós estamos no digital, ele está no analógico, mas um homem como esse Marinho, ele estava numa caverna nesses 20 anos. Ele não estava nem na rua, ele estava numa caverna. Então, você vai ver, vai se colocar no Congresso. Lógico que o governo vai tentar impedir a votação, postergar, mas a grande maioria não vai votar e vai ser uma votação acachapante nesse PDL. É uma coisa inacreditável. Então, senador, gostaria de agradecer sua presença. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast do Diário do Poder. Todos nós aqui agradecemos muito a presença e desejamos sorte nos próximos meses e anos aí no Legislativo e eventualmente talvez no governo. Olha, eu que agradeço essa oportunidade, só estar aqui à frente de Cláudio Berto, que é um
das pessoas jornalistas que eu mais admiro. O papo, como é bom, passa rápido, né? Pena que já acabou, mas espero ter em outras oportunidades aqui e voltar a estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, poder falar com os seus leitores e as pessoas que estão nos ouvindo aí. Primeiro,